Olá pessoal, mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre ponto-chave para o sucesso para dentro da sua empresa, média ou pequena empresa. Nós vamos dar algumas dicas aqui que a gente entende que é muito importante a sua empresa ter para você ter sucesso aí dentro dos negócios. A gente vem ajudando muitas empresas e esses pontos é o que são determinantes para que as empresas consigam atingir aí seus resultados. Esse é o nosso Papo de Empreender de hoje. A gente tem aqui o propósito de trazer muito conteúdo para você já sair aplicando já. Então você já sai aqui com um plano de ação. Então fica até o final aqui com a gente que eu tenho certeza que vai te ajudar muito essas dicas que a gente vai passar aqui para você. Vamos lá então ao cenário de hoje. Olha só, a empresa pequena, quando a gente fala pequena, média, ela já tem que nascer com o espírito de empresa grande. Ela tem que pensar e agir com o espírito de empresa grande. Esse é um ponto fundamental dentro dos negócios, porque senão você fica só pensando como empresa pequena e ela fica limitada dentro daquele contexto. E aí as suas estratégias para o crescimento, elas nunca são arrojadas, você acaba não assumindo riscos. Então pense que a sua empresa ela vai um dia ser grande. Você pode olhar para qualquer empresa, eu desafio você inclusive, de olhar para qualquer empresa e pesquisar aí no Google quando foi que começou a empresa que você escolheu. Eu nem vou falar aqui a empresa para você perceber o quanto isso é verdade. E aí pesquisa uma foto, como que ela era, o tamanho que ela era, você vai perceber que muitas vezes ela era do tamanho que você é hoje. E sabe por que ela chegou a ser grande? Porque ela pensou e ela agiu como empresa grande, ela cresceu, se desenvolveu e criou aí um ambiente de sustentabilidade. Por isso que ela é famosa e ela é do tamanho que ela é hoje, em função disso que eu quero te passar aqui hoje. Ok? Então a importância desde o início de você pensar grande. Tem uma pessoa que eu conheço que é um pipoqueiro, Valdir, lá de Curitiba, que ele fala o seguinte, ele tem um carrinho de pipoca, ele faz a gestão do negócio dele no carrinho de pipoca como se fosse uma empresa grande. Esse é o lema dele no dia a dia. Então a importância já de você pensar desde o início como grande. Isso vai fazer você mudar a sua mentalidade, a sua estrutura de crescimento. Você vai começar a ver que é viável sim crescer e se desenvolver e criar um negócio grande. Esse que é importante, porque a mentalidade ela é muito mais importante do que você simplesmente colocar ali no seu papel e no seu dia a dia. Então é importante você criar essa mentalidade que é importante. Tá? O problema comum das empresas é pensar como uma empresa pequena, começar e ficar nessa mentalidade de empresa pequena. O que vai acontecer? Você vai ter muitas perdas, você vai ter dificuldade de crescer, porque você está limitado dentro daquele processo que a tua mente já colocou, que é ser uma empresa pequena. Então, eu sempre tenho um ditado, sonhe grande, comece pequeno e acelere o crescimento. Porque você está sonhando, você está vivenciando na sua mente aí uma empresa grande. Então você vai fazer isso acontecer, tá bom? O pensamento de empresa grande é muito importante. E aí você vai fazer o quê? Você vai desenvolver departamentos essenciais para que você consiga consolidar tudo isso. A empresa grande ela tem departamento já separado. Você pode colocar isso já, mesmo sendo você vai atuar em todos os departamentos, obviamente, mas é essencial você já começar a trabalhar dessa forma. O que acontece? Você cria uma estrutura sólida, uma estratégia sólida para a expansão e no momento que você precisar de alguém, você já sabe onde que você vai contratar. Porque você já tem os departamentos que você precisa rodar a sua empresa. E você vai contratar alguém para te ajudar dentro desses departamentos. Essa questão da estrutura organizacional ela já precisa nascer junto com a empresa. É planejar-se para o crescimento. Isso vai facilitar essa transição de pequena empresa, de 1 funcionário para 2 funcionários, para 5 funcionários, para 10 funcionários, quando você tem essa mentalidade já do tamanho que a sua empresa vai ser nos próximos anos. Então, já deixa estruturado a sua lógica de pessoas e departamentos, para você poder já crescer com assertividade. Outro ponto fundamental dentro desse contexto é o desenvolvimento dos processos. Já que você tem os departamentos bem claros, você já tem as atividades que precisam ser feitas dentro dessas áreas, o que você tem que fazer? Criar e implementar processos claros, feitas por você, para você poder crescer em função disso. Porque muitas vezes você fala o seguinte, ninguém faz como eu, não faz como eu porque você não estabeleceu os seus processos, os processos dos seus departamentos.
Isso faz o quê? Previsibilidade, eficiência operacional. Você sabe que as pessoas vão cumprir os processos desde que você estabeleça e desenvolva os seus processos. E aí você vai contratar talentos para dentro desses processos. Você sabe onde você quer chegar, você sabe quem precisa ser contratado e você tem os processos. Aí você recruta os melhores para aquela vaga. Isso vai fazer você ter equipes mais qualificadas e motivadas, porque elas estão sendo contratadas por algo que você já sabe o que precisa ser feito. E você tem como treinar essas pessoas porque você já desenvolveu os processos. É isso que precisa acontecer para você ter esse resultado. Você precisa ter esse conjunto de atividades, esse conjunto de estruturas para você poder realizar. E aí, por último, qual é a sacada? É treinar as pessoas, é desenvolver as pessoas porque elas não vêm prontas. Muitas vezes você contrata uma pessoa achando que ela vem pronta. E como você não tem processo, não tem a estrutura organizacional bem definida, elas ficam perdidas. E aí você não consegue treinar porque você está na correria do dia a dia e aí você se perde e você acha que aquela pessoa não funciona. E na verdade você que está fazendo toda essa estrutura errada. E aí você precisa capacitar os novos colaboradores para que eles consigam entregar os processos que são estabelecidos. E você vai ter muito mais consistência e eficiência dentro da execução desses processos. E você vai fazer as pessoas crescerem, se desenvolverem. Você vai ter pessoas que você irá confiar com muito mais propriedade. Tá, ok? Essa é a lógica dentro dos negócios que você precisa estabelecer. Só que aí muitas vezes você acredita que isso não é tão importante. E aí você passa a errar ainda mais. Errar em não fazer e errar em não acreditar que isso é importante. E aí fica sempre o questionamento. Você quer exatamente isso para os seus negócios? Você tem que tomar uma decisão, tá bom? A consequência de toda essa falta de planejamento é desperdícios, erros, insatisfação, alta rotatividade de pessoas. Isso, obviamente, que tudo vai impactar na questão financeira e em risco de fechar a sua empresa. Os desperdícios que você tem, você poderia estar tendo muito mais resultado dentro dos negócios. Basta você enxergar esses pontos que eu acabei de colocar aqui para você ter melhores resultados, tá ok? Solução é você implementar processos, treinar pessoas e contratar bem, tá ok? Dentro da estrutura organizacional bem desenhada, bem feita, e aí, com certeza você vai ser muito mais competitivo e você vai ter muito maior rentabilidade no negócio. O que é rentabilidade? É resultado. É você ter um lucro muito maior do que você talvez esteja tendo hoje, se é que você está tendo. Então avalie todos esses pontos, reveja todos esses pontos que eu te falei aqui e gere um plano de ação, que é isso que é importante. Pensar e agir como uma empresa grande desde o início. Invista em processos para você poder garantir sucesso sustentável. Sustentabilidade é você conseguir dormir tranquilamente, é você ter processos no qual você sabe o resultado final de cada um. É você ter lucro, é você ter cliente satisfeito, isso é sustentabilidade, tá bom? Mas não pode ser a qualquer custo, tem que ser de uma forma tranquila. Próximos passos, o que você tem que fazer? Analisar todos esses pontos que eu te falei, você olhar ações que precisam ser feitas, você vai planejar tudo isso, você vai definir que ações você vai priorizar, plano e ação o tempo todo. Se você tem alguma dúvida, manda uma mensagem pra gente que eu vou com certeza adorar responder sua pergunta. Eu te espero com essas perguntas. Se você quiser ajuda nossa, com muito mais intensidade, a gente tem uma mentoria, que a gente entra dentro da tua empresa e te ajuda a acelerar todo esse processo que eu estou te falando aqui. Muito rápido você vai melhorar os resultados da sua empresa. Se você quer bater um papo com a gente faz um diagnóstico inteiramente gratuito e depois eu te apresento uma proposta de parceria para a gente poder acelerar o seu negócio. Eu te espero também nesse programa nosso aqui, tá bom? Gostou do nosso conteúdo? Curta o nosso conteúdo e principalmente compartilhe com as pessoas que estão ao seu redor para você poder conversar de igual para igual com elas. Isso é importante também. Elas terem o mesmo conhecimento, a mesma fonte, né, de conhecimento que você está tendo. Isso ajuda muito a convencer as pessoas, a desenvolver melhor as pessoas, tá certo? E você acabar nos ajudando aqui também, tá ok? Eu quero te agradecer mais uma vez. Fica com Deus. Um grande abraço e até a próxima.